pegar a esse capítulo 3, a partir do verso 3, que diz que João Batista percorria por toda a vizinhança do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João Batista preparava o caminho para o Senhor. E bem sabemos que a palavra que João Batista pregava não era uma palavra fácil de se ouvir. Não era uma palavra aceitável por muitos. Mas pelo contrário, muitos rejeitavam a palavra que João Batista apregoava, por ser uma palavra de arrependimento. A Bíblia vai nos dizer que João Batista pregava uma palavra para a remissão dos pecados. A palavra que João Batista pregava era: preparai um caminho, ou seja, eu preparo um caminho para o Messias, aleluia, endireito as veredas, glória a Deus, aquilo que está tortuoso, aleluia, eu tenho essa responsabilidade. João Batista pregava: se arrependam, aleluia, ou seja, deixem a vida que vocês têm vivido, glória a Deus, mudem, porque aquilo que vocês têm feito, aleluia, não condiz com aquele que está chegando. Ele estava preparando não somente o caminho para o Messias, mas ele estava pregoando para que pessoas pudessem se encontrar com Jesus e receber da sua palavra, aleluia. E João Batista, ao apregoar a sua palavra, que não era aceitável por todos, começa a declarar aqui, a partir do verso 8, além de pregar o arrependimento, ele dizia: produzam frutos dignos de arrependimento. Ele estava dizendo: não somente falem que se arrependam, não é somente isso, não é somente declarar eu me arrependo, mas vocês precisam produzir frutos conforme o posicionamento de vocês. Ele estava dizendo: o arrependimento que eu estou pregando é um arrependimento genuíno. Ele precisa ser um arrependimento verdadeiro. Então não somente declare com seus lábios, mas que as suas atitudes mostram aquilo que você viveu, aleluia, através do seu dia a dia. A sua vida precisa mostrar que você realmente se arrependeu. Então produzam frutos de arrependimento, porque toda a árvore que não produz bom fruto é lançada no fogo. E quando João Batista pregava essa palavra, algumas pessoas chegaram para ele e disseram a seguinte coisa: e agora o que faremos? Quando eu leio essa palavra, eu começo a entender que a mensagem que João Batista estava pregando estava surtindo efeito. Por mais que não todos estivessem aceitando, mas alguns já estavam começando a entender e entrar no estágio de reconhecimento. Eles estavam pensando: e agora? O que iremos fazer? Realmente isso que esse homem fala faz todo sentido. Aquelas pessoas estavam começando a analisar suas próprias vidas e estavam começando a entender sobre quem estava vindo após João Batista, o Messias, aleluia. E as pessoas estavam perguntando: e aí? E agora? E João Batista começa a dar um ensinamento para essas pessoas que elas não tinham ouvido ainda. Essa palavra sobre arrependimento, elas ainda não tinham escutado. E João Batista trazia um ensinamento dizendo: quando vocês produzirem frutos de arrependimento, por favor,
que João Batista traz para aquelas pessoas, especialmente para os publicanos, eles estavam dizendo: não cobrem além do que foi prescrito, ou seja, sejam honestos, façam diligentemente a função de vocês de forma correta, sejam honestos, aleluia, não hajam com falsidade. Eles estavam dizendo para alguns soldados que estavam interrogando ele: não vão extorquir coisa alguma das pessoas, nem deis denúncias falsas, contentai-vos com aquilo que recebeis, ou seja, estejam satisfeitos. E aquelas pessoas iam ouvindo o ensinamento de João Batista. E eu paro para pensar nessa palavra e posso imaginar alguns até de cabeça baixa, refletindo sobre essa palavra, e dentro do seu interior, dizendo a seguinte coisa: realmente eu preciso mudar. Realmente eu não posso mais permanecer a mesma pessoa. E eu percebo que a pregação deste homem, a palavra que este homem nos traz, realmente requer uma mudança de vida. Porque palavra boa é aquela que transforma. Muitas vezes eu sei, nós queremos ouvir que o nosso projeto vai dar certo. Nós queremos ouvir uma palavra de que o Senhor nos dará uma grande bênção. Nós queremos ouvir uma palavra muitas vezes de vitórias. Porque a igreja brasileira está acostumada a ouvir uma palavra de que tudo na sua vida vai dar certo. Venha e receba a sua bênção. Venha e receba a sua vitória. Mas quando olhamos para o ensinamento de João Batista, ele estava dizendo: não permaneçam da forma que vocês estão, porque o Messias está chegando e é necessário uma mudança de dentro para fora. Aleluia. Eles estavam chamando as pessoas, dizendo assim: reconheçam quem vocês têm sido e vivam agora uma nova vida baseada em arrependimento. Reconheçam. Porque antes do arrependimento vem o reconhecimento. Quando lemos a palavra, quando encontramos com o Senhor Jesus, quando vivemos algo com Ele, começamos a parar para pensar e refletir sobre as nossas condutas, começamos a refletir quem nós temos sido diante do Senhor. O Espírito Santo, aquele que tem a responsabilidade de convencer o homem, começa a trabalhar dentro de nós. Quando temos essa aproximação com o Espírito Santo, quando deixamos que o Espírito Santo nos molde, ele começa a fazer mudanças extraordinárias. Porque essas mudanças que são necessárias em nossa vida não está sobre a nossa força. Não está sobre a força que temos. Ela está no Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo do Senhor trabalhar na vida de alguém, é necessário que alguém permita que ele trabalhe. E quando nos colocamos em uma posição, reconhecendo de que algo está errado, de que a nossa conduta está errada e que nós precisamos de mudança, o Espírito Santo olha para nós e diz assim: eu quero trabalhar em você, eu vou trabalhar no seu caráter, eu vou trabalhar em todo o seu interior. Aleluia. E ontem pela madrugada o Senhor me levava para Isaías capítulo 6. Em Isaías capítulo 6 relata quando o profeta teve uma experiência sobrenatural.
Deus. A Bíblia vai nos dizer que no ano que morreu o rei Uzias era um homem que tinha feito aquilo que não agradava ao Senhor. Tinha feito aquilo que não era para ele fazer. E neste ano que morreu o rei Uzias, o Senhor comissiona Isaías para uma grande chamada. A Bíblia vai nos dizer que no mesmo ano Isaías teve uma visão da glória do Senhor. Isaías vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele vê serafins o cercando. E ele dá detalhes. Eles tinham 6 asas, com 2 sobre o rosto, com 2 sobre os pés, com 2 voavam. Isaías dá detalhe daquilo que ele avistou. Mas algo muito interessante vai acontecer ainda nesse capítulo 6. Ele vai nos relatar com detalhes sobre o posicionamento de Isaías diante dessa visão do Senhor Deus. Quando Isaías teve aquela visão extraordinária, a primeira coisa que ele disse para Deus foi: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías, quando tem aquela visão, ele entra num estágio de reconhecimento a arrependimento. Ele começa a fazer uma autoanálise de si mesmo e começa a pensar: meu Deus, como eu estou vendo algo tão grandioso! Se eu sou um homem de lábios impuros, ele estava dizendo: eu não mereço estar vendo aquilo que eu estou vendo. Aleluia! Mas eu quero te perguntar uma coisa. Eu quero te perguntar: quando é que você vai ser digno de vivenciar algo extraordinário com o Senhor? Porque o que temos ouvido muito é: ore muito, que você será digno de receber alguma coisa. Se você jejuar muito, você vai ser digno de receber alguma coisa. E nós nunca seremos dignos. Por mais orações que fizermos, por mais vezes que jejuarmos, isso não nos tornará digno dessa misericórdia e dessa graça de servir ao Senhor. Permanecemos nesse lugar de oração e de sacrifício porque entendemos que não existe outro lugar para se estar. Entendemos o quanto precisamos dele. Entendemos que somos dependentes dele, que somos pó e ele é Deus. Aleluia. Aleluia. Permanecemos no lugar de oração porque entendemos a nossa dependência nele. Glória a Deus. Por isso que permanecemos nesse lugar de oração. Mas nada do que fizermos nos tornará digno desse favor imerecido, dessa graça do Senhor. E Isaías ali, ele reconheceu e disse: eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Talvez Isaías media a santidade dele baseado no pecado do povo. Mas agora, o seu povo, em outras palavras, eu sou igual a eles. Porque muitas vezes olhamos para o pecado do nosso irmão e dizemos: eu sou mais santo que ele. Olha o que ele fez, olha o que ela fez. E é muito fácil apontar. É fácil falarmos do erro de alguém. Mas o Espírito Santo de Deus nos convida a refletir nessa noite e olharmos para nós mesmos. Quem eu tenho sido diante do Senhor? E a posição do profeta Isaías foi de reconhecimento e arrependimento. E o Senhor Deus
iniquidade é tirada e perdoado é o seu pecado. Em outras palavras, agora Isaías estava limpo daquilo que tanto o afligia. Talvez isso incomodava demais o profeta Isaías. Ele não tinha declarado antes, mas diante da visão do Senhor, nada fica escondido. Quando o Senhor ele chega, quando temos um encontro real com o Senhor, não tem como colocar máscaras ou vestir coisas que cubram, roupas que cubram o nosso interior. Porque tudo que está em nós diante do Senhor é revelado. O Senhor traz clareza. O Espírito Santo de Deus, quando começa a trabalhar em nós, Ele começa a nos mostrar: olha, isso aqui não vem de mim. Olha, você precisa mudar aqui. Isaías não suportou aquela visão. Ele disse: eu estou exposto diante de Deus. Eu e Deus, Deus e eu. Ele estava declarando: para onde eu vou correr? Para onde eu vou correr? Se tudo Ele conhece. Eu quero te dizer, você que está ouvindo essa palavra, o Senhor te conhece. Aleluia. O Senhor te conhece. Glória a Deus. Talvez você possa pensar assim: ó, fulano me conhece porque convive muito tempo comigo. Mas o nosso interior, só o Senhor conhece. Ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas falhas, conhece as nossas dificuldades. Nada está oculto diante dele. Aleluia. Alguém pode pensar assim: vou fazer algo e ninguém vai ver. Ninguém está aqui, eu estou só. Mas o Senhor está em todos os lugares. Amém. A Bíblia diz que Ele é onipresente. Aleluia. E Isaías, quando é purificado do seu pecado, quando é perdoado da sua iniquidade, eu posso imaginar até a cena dele prostrado. Meu Deus, eu acho que todo o espírito de Isaías foi incendiado por dentro. Ele foi tocado com uma brasa tirada do altar de Deus. Que privilégio. O Senhor estava trazendo um perdão. E acredito também que uma cura para a vida de Isaías. Porque o pecado, ele precisa incomodar. Quando o crente comete um pecado e não se sente incomodado por isso, ele já está morto espiritualmente. O Espírito Santo, aquele que nos convence, que habita dentro de nós, ele revela, incomoda e traz esse arrependimento quando reconhecemos que estamos errados. E após isso, o Senhor ele faz uma pergunta para Isaías. Ele diz a seguinte coisa: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus estava dizendo: eu quero encontrar alguém que faça aquilo que eu desejo aqui na terra. Eu quero encontrar alguém sensível à minha voz. Eu quero encontrar alguém que esteja disposto, disponível
Mas eu olho para você e vejo disponibilidade, eu vejo determinação, eu vejo o teu coração, eu vejo o desejo que arde em você por fazer a minha vontade, mesmo com as suas imperfeições, mesmo com as suas fraquezas. O Senhor está dizendo: eu posso te tocar como eu toquei Isaías com uma brasa tirada do altar. Eu posso te purificar, eu posso te lavar, eu posso te preparar para exercer aquilo que eu determinei para você. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu com Isaías. Oh, meu Deus. E aqui, após a pergunta que o Senhor faz, a resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías estava dizendo: Senhor, eu estou aqui, o Senhor pode contar comigo, me envia, Senhor, eu quero cumprir o teu propósito. Essa resposta de alguém para Deus mostra que entendeu o real sentido de estar aqui na terra. Isaías estava dizendo: eu estou entendendo, Deus, e eu aceito aquilo que o Senhor tem para mim. Aceitar aquilo que Deus tem para nós muitas vezes não é fácil, porque é um caminho árduo, é um caminho difícil, não é um caminho fácil, mas pelo contrário, é um caminho de dificuldades. Mas aquele que entende o porquê está aqui, aquele que sabe que tem um propósito maior para a sua vida, aquele que entende a sua chamada, não negocia a sua missão, porque sabe que Deus conta com ele. Aleluia. E quando Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor disse: vai. Disse, pois, ele: vai e diz a esse povo, verso 9: ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Vocês contemplam, ele estava dizendo, vocês veem, mas não entendem, não percebem. E Deus estava dizendo: engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos. E em seguida Deus diz assim: e entenda com o coração e se converta e seja sarado. O Senhor estava dizendo: Isaías, fala para este povo algo que não entre pelo ouvido e saia pelo outro. A mensagem que eu quero que você pregue é uma mensagem que eles entendam com o seu coração, ou seja, uma mensagem que cause mudanças de dentro para fora. Muitas pessoas estão procurando ouvir aquilo que elas querem
nossos corações. Por favor, vamos refletir mais sobre essa graça e essa misericórdia que recai todos os dias sobre nossas vidas. Não é sobre merecimento, é sobre a graça, o favor imerecido do Senhor. Eu finalizo essa palavra e que você reflita nesta pergunta que o Senhor fez para Isaías e que o Espírito Santo me trouxe aqui para fazer para você também: a quem enviarei? A quem enviarei? O Senhor está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade, que estejam com sinceridade diante dele, assumindo as suas debilidades e imperfeições, e mesmo assim o Senhor não rejeita. Então, em nome de Jesus, que estejamos neste posicionamento de reconhecer de que nós precisamos dele, reconhecer a nossa dependência do Senhor fará toda a diferença para o propósito. Entender que não é sobre nós, sobre nossa vontade. Entender que estamos cumprindo algo para o Senhor fará toda a diferença em nossas vidas. É essencial que o crente entenda o seu propósito. Amém? Glória ao nome de Jesus. Deus abençoe cada ouvinte dessa palavra. Em nome de Jesus.